Olá, nós falaremos na aula de hoje sobre Estados Unidos. Eu irei dividir os Estados Unidos em três partes para facilitar. Primeiro eu vou falar do processo de colonização e independência. Depois eu vou falar sobre a questão da segregação racial. Depois eu vou falar da economia, ok? Então, os Estados Unidos, eles foram colonizados pela Inglaterra. Os ingleses foram os grandes colonizadores. A colonização, ela ocorre na porção leste dos Estados Unidos, no litoral leste do país. E a Inglaterra adotou um modelo chamado de 13 colônias. Ela dividiu a porção leste em 13 colônias. Dessas 13 colônias, a porção norte recebeu a colonização de povoamento, por ter características climáticas de vegetação semelhantes à da Inglaterra. Nas colônias de povoamento, os ingleses que vieram para cá, para a América, eles cobravam impostos dos colonos estadunidenses. As colônias do sul, elas tiveram a colonização de exploração. Todas as suas riquezas eram exploradas e levadas para a Inglaterra, além da mão de obra local, ok? Diante dessa divisão de colônias de povoamento e colônias de exploração, nós vamos ter uma característica particular nos Estados Unidos, porque isso não aconteceu em outros países. Ou adota-se a colonização de povoamento ou a colonização de exploração, ok? Inglaterra e França, sempre ali em conflitos por disputas de terras para a ampliação de reinados, entram em conflito e a Inglaterra aumenta os impostos dos colonos da América, tá? Na porção norte. Esse aumento rígido dos impostos para que ela pudesse sobreviver e garantir aí sua vitória na guerra contra a França, fez com que os colonos aqui na América se revoltassem, se unissem, colonos do norte se unissem a colonos do sul e juntos eles foram lutar pelo seu processo de independência. Nesse momento, a Inglaterra se vê encurralada, oferece a independência, concede a independência aos colonos da América e continua lá o seu conflito na Europa com a França e demais países que ela estava sempre ali, né, na disputa de novos reinos e a preocupação de se manter como o país mais poderoso da época. O que vai acontecer? Colonos do norte e do sul, pós o processo de independência, entram num embate. Qual modelo econômico e social vai prevalecer agora para a organização dos Estados Unidos? O modelo dos nortistas, que tiveram colonização de povoamento e eram formados por trabalhadores livres, ou o modelo econômico e social dos sulistas, que tinham a colonização de exploração e, portanto, a base econômica era escravocrata. Esse embate gera o que nós chamamos de Guerra da Secessão ou Guerra Civil Norte-Americana. Quando a Guerra Civil Norte-Americana acaba, os vitoriosos são os nortistas, que impõem a sua organização política, econômica e social aos sulistas. E diante disso, a população escrava, ela passa a sofrer o que nós conversamos em classe, que foi a segregação racial, ok? Eles eram livres, mas não eram reconhecidos com os mesmos direitos e as mesmas condições pelos antigos donos, pelos antigos chefes sulistas, ok? A segregação racial dos Estados Unidos, ela é marcada com extrema violência, ok? Eles criam uma lei
que foi a lei Separado mais Igual, onde a população negra tinha que viver totalmente separada, isolada da população branca. Aí nós conversamos em classe nesse contexto sobre Martin Luther King, nós assistimos filmes sobre a Rosa Parks, né? Eles tentaram muitas e muitas vezes reagir a essa segregação racial. Então não foi tudo perfeito, ok? Essa foi a parte da colonização, do processo de independência e a segregação racial, que até hoje nós vemos que não existe mais a segregação racial, a separação entre brancos e negros, entre nortistas e sulistas. Isso não existe mais nem nos Estados Unidos, em nenhum país aqui da América, mas nós conseguimos, infelizmente, ainda ver e sentir as marcas dessa segregação, desse movimento de preconceito racial, porque nós podemos perceber, se nós formos estudar e analisar aí todo o continente americano, todos os países, ainda existe preconceito racial. Aqui no Brasil mesmo, existe uma lei contra o preconceito racial, né? Uma lei contra o racismo. Se não houvesse esse preconceito, não haveria necessidade de criarmos uma lei nesse sentido, ok? Daqui a pouco a gente continua com a parte da economia.